Você lembra dos espantalhos que eles encontraram no lago no episódio passado? Pois é, eles mataram uma pessoa, destruíram uma cabana inteira e a Tabitha reconheceu esses espantalhos. E como uma mulher presa em uma cidade sem memória consegue reconhecer um monstro que acabou de sair de um lago misterioso. No episódio 5 da quarta temporada de Origem, a série entregou um dos episódios mais tensos da temporada inteira. 2 acontecimentos em paralelo, uma invasão brutal de monstros novos e uma viagem psicodélica que revelou verdades sepultadas há séculos dentro de Jade. Fica até o final do vídeo porque eu vou te contar tudo o que aconteceu, o que essas coisas significam e por que a revelação final do episódio pode mudar o rumo da temporada 4 completamente. O episódio 5 começa exatamente onde o episódio 4 terminou. A gente vê ali a Donna, o Ellis, a Pet, a Tabitha, o Ethan e o Roger na beira daquele lago misterioso, com uma corda na mão e algo imenso puxando por baixo da superfície. Eles estavam discutindo se valia a pena ou não tirar aquilo da água e trazer para a terra. Algumas pessoas não queriam, outras sim. Então eles puxaram e no fim descobriram que aquilo ali eram 3 espantalhos. E eles eram gigantes, do tamanho de uma pessoa comum, e dentro deles tinha palha e pano. Uma coisa perturbadora do jeito mais irracional possível. Eles então ficam olhando para esses espantalhos ali no chão e a Donna fala uma coisa mais sensata que alguém poderia falar numa série de horror, né? Espantalhos existem para espantar. E se eles estavam dentro do lago, provavelmente estavam lá para impedir que algo saísse. E a lógica é brutal, você tirou alguma coisa que estava segurando a tampa. Agora, o que estava embaixo está livre. E com essa lógica de que eles estavam protegendo alguma coisa do rio, eles enchem os espantalhos de pedra e tentam devolver eles para a água o mais rápido possível. Mas o sol já estava baixando e eles precisavam passar a noite dentro de alguma cabana. E então a Tabitha faz a coisa mais estranha, ela fica encarando esses espantalhos com um olhar de reconhecimento e não de curiosidade, é um olhar de memória. E a Donna percebeu tudo isso, até vai tirar uma satisfação com ela. E a noite então chega e eles vão para dentro da cabana, né, tentar vencer mais uma noite ali, porque de manhã eles teriam um longo caminho para seguir, né? Mas aí que está, enquanto todo mundo estava tenso dentro da cabana, alguma voz, uma cantoria lá fora começa. E a Tabitha se lembra dessa cantoria e mais, ela lembra que aqueles espantalhos, na verdade, eram bonecas que ela tinha no passado. Eram bonecas que ela tinha quando era uma criança e ela brincava com elas. E até que um homem ficou com raiva e disse que essas bonecas lhe davam pesadelos e tomou as bonecas delas e jogou lá na água, né? Jogou lá no rio. E quando esse homem morreu, os pesadelos dele saíram do lago. E assim, a cidade de Fromville literalmente transforma a dor e o medo das pessoas em criaturas físicas. E as bonecas não eram monstros, elas eram pesadelos de um homem que morreu com raiva e com medo. E antes que tudo isso pudesse ser digerido, essas bonecas barra espantalhos atravessaram a cabana. O Roger, que tinha alertado que tudo aquilo era uma má ideia desde o começo, foi o primeiro a morrer. E a morte dele foi brutal. Um desses espantalhos enfia a mão na boca do Roger e acaba arrancando a mandíbula dele. A Patty tem metade do rosto empurrada diretamente contra as brasas da fogueira. E a Donna briga de frente e quase vai junto, mas a Tabitha tem uma memória súbita de algo sobre esse homem, né? Sobre esse folclore. E usa um objeto parecido com um arpão para cravar numa das bonecas, né? E a criatura então para. Elas podem ser feridas, mas você precisa saber como. Esse arpão, né? Esse negócio em forma de arpão era uma estaca que estava lá como se fosse um boneco para espantar as criaturas do mal que eles já criaram em episódios passados, em temporadas passadas. E a Tabitha tem memórias então de uma vida que ela não viveu. Ela tem memórias de uma boneca da infância dela que ela simplesmente não viveu, mostrando mais uma vez que tudo que está acontecendo dentro de Fromville já aconteceu em vidas passadas e a Tabitha foi uma dessas pessoas que viveram ali. Agora vamos falar da viagem psicodélica do Jade. Enquanto tudo isso está acontecendo lá no lago, na cidade, o Boyd está sentado ao lado do Jade, enquanto ele tem uma das viagens mais alucinantes de todas, né? E isso é estranhamente engraçado ao mesmo tempo que tudo é bizarro. Você lembra ali que o Jade comeu aqueles cogumelos, né? E ele fez isso porque sabe que tem memórias de vidas passadas que estão bloqueadas nele. E ele simplesmente quer desbloquear tudo isso e resolveu comer aquele cogumelo. Aqueles cogumelos, no caso. A gente viu ali que o homem do prego no olho continua aparecendo
olhando pro Jade e repetindo uma palavra, Ankui, que significa que ele deveria se lembrar, né? E a única forma que ele conseguiu pensar para acessar essas memórias foi uma viagem psicodélica assistida por Boyd. E foi então que o Boyd e o Jade combinaram uma palavra-chave para que o Boyd conseguisse resgatar o Jade dessa viagem psicodélica, caso algo ruim acontecesse. E essa palavra-chave é Capricórnio. E então, se as coisas saíssem do controle do Jade, o Boyd falaria Capricórnio e tudo voltaria ao normal, né? Ele puxaria o Jade de volta dessa viagem psicodélica. Ele reconhece esse momento, foi o dia em que a avó dele morreu e foi ela que impediu para ele tocar essa música. Então ele tocou por horas e horas, mesmo depois que ela já tinha morrido, porque era mais fácil continuar tocando do que encarar a realidade da perda dela. E nós vimos aqui que o Jade é guiado pela dor. E toda essa memória dele, toda essa vida anterior que ele teve nessa cidade está trancada por trás do luto que ele nunca conseguiu processar. E o homem com o prego no olho aparece de novo ali. E dessa vez ele está com um crânio, com sangue ali. E ele pede pro Jade beber aquele sangue. E o Jade, mesmo relutante, acaba bebendo, até porque o Boyd diz que aquele sangue não era real. Então o Jade bebeu. E então ele vê o pior. Lá na Casa Colônia tem um grupo de pessoas tocando violino. Cada uma delas é uma versão do próprio Jade, de vidas diferentes, de ciclos diferentes dessa cidade. E eles o reconhecem. E o detalhe que muda tudo, nenhum desses Jades foram mortos por criaturas. Todos foram assassinados pelos próprios moradores da cidade. Em todo ciclo, em toda geração, quando o Jade começava a encontrar respostas para as suas dúvidas, um jeito de sair dali, os moradores da cidade ficavam com medo. E esse medo aí acabava fazendo com que eles matassem os Jades, né, daquelas épocas de antigas gerações. A criança, que é a versão do próprio Jade, né, o seu eu de 12 anos, explica: é sempre assim. Eles aprendem que foi você que as crianças chamavam e eles te odeiam e então eles te matam. Esse eu do passado do Jade, né, essa criança de 12 anos, continua guiando ele por dentro da Casa Colônia. Eles entram até o porão e ali eles descobrem uma porta. E essa porta leva eles até um túnel e nesse túnel aí o Jade vê as pedras onde as crianças foram sacrificadas. E nesse momento aí o Boyd até tenta falar para ele: Jade, Capricórnio, vamos parar com isso. E o Jade ignora. E lá nesse lugar onde tem as pedras onde as crianças foram sacrificadas, as criaturas acabam aparecendo e arrastando o Jade para dentro de um buraco, uma espécie de caixão. Então eles fecham a tampa. E dentro desse caixão, dentro desse buraco, tem um menino ali. E esse menino sussurra pro Jade: Ankui. E foi nesse momento que o Jade acorda gritando ali. E eles estavam dentro da sala do post office, né? E o Boyd acaba falando para ele que ele nunca saiu dali, que ele apenas foi para a janela, voltou, se sentou e foi ali que começou as suas memórias. Mas não foi assim que o Jade reagiu. O Jade acordou diferente. O Jade acordou sabendo. O Jade disse que sabe como salvar as crianças agora. E esse é o gancho mais explosivo da temporada inteira até o momento. Depois de 4 temporadas e meia, alguém finalmente pode ter alguma resposta. O episódio não são só essas duas tramas, tem muito mais coisa acontecendo. E cada uma dessas coisas está mostrando que a temporada vai para diferentes lados. A Mary está no ambulatório quando Sofia tem o braço deslocado e precisa ser recolocada. Ela então precisa entrar na ambulância lá para pegar algumas coisas para ajudar a Sofia nesse quesito. E nesse momento exato, ela acaba tendo uma visão. Ela está acorrentada na parede enquanto um rádio toca. E o que ela ouve vindo desse rádio são os sofrimentos de todas as pessoas que já morreram em Fromville. Uma frequência de dor coletiva. A Christie viu que tinha parado errado ali, mas a Mary, assim como todo mundo, né, começa a esconder as coisas. Uma coisa que já é chata dentro de From, né? Vamos combinar. E então a gente começa a acompanhar a Sofia, né? Ali dentro da clínica e tal. E ela vê que a Mary e a Christie estão discutindo, né? Porque a Christie quer saber a verdade e a Mary tá tentando esconder. E nesse momento, a Mary sai do quarto e esbarra na Sofia. De novo, vem aquela visão. E a Mary diz algo que resume toda a mitologia da cidade. Tem algo antigo aqui que se alimenta do sofrimento deles. Então corta pra Sofia e ela tá meio que sorridente. Não é só uma cidade maldita.
espírita, é uma entidade, e essa entidade precisa de dor e sofrimento para continuar existindo. Sofia continua sendo a criatura mais perturbadora da cidade. Além da Mary e da Christie, ela também ouve a Julie e o Randall discutindo sobre o Storywalking, né? Eles estão brigando ali dentro da clínica também. E a gente percebe que a Sofia tá monitorando tudo. Ela claramente sabe mais do que aparenta e ela está adorando fazer com que as pessoas sofram e briguem entre eles. A Fátima ainda tá construindo aquele golem, né? O Kenny vai até ela e pede desculpas por não ter apoiado. E esse arco aí ainda está em desenvolvimento, né? Mas o golem tá quase pronto. E a série tem um histórico de transformar os medos das pessoas em criaturas reais. Um golem criado com a intenção de proteção pode se tornar uma ameaça quando a entidade da cidade interfere. E a gente conversou já sobre isso, né? Que esse golem aí vai ter dois lados. Um, ele pode ajudar completamente o pessoal dali, e no outro lado ele pode atrapalhar completamente o pessoal dali. O Henry ainda está processando o fato de que o Homem de Amarelo devorou a Miranda. Não está bem, tá? Ele enche a cara e fica doidão. A gente até viu ali que ele começa a surtar e Victor até se sente vergonha, e o Kenny precisa ajudar a interferir ali e colocar o homem na cama de novo, né? Mas até chegar nesse resultado aí deu muito trabalho. E foi então que o Victor contou pro Kenny que o Homem de Amarelo devorou literalmente a mãe dele, né? E que ele não deveria ter contado isso pro Henry, seu pai. Até porque, né, ele contou e olha só no que deu. E agora eu quero conectar todos os pontos que esse episódio plantou. Vamos lá. Primeira coisa, a cidade de Fromville não tem monstros aleatórios, ela tem uma lógica. As criaturas noturnas existem, o Homem de Amarelo existe. E agora, os espantalhos existem. E todas essas criaturas têm uma origem, um medo, um pesadelo, uma dor transformada em coisa física. Essa é a regra mais importante que a série revelou até hoje. Segundo, a Tabitha tem memórias que não deveriam ser dela. Ela reconheceu os espantalhos e isso significa que sim, ela de fato já esteve em Fromville antes. Em algum ciclo anterior, em alguma versão anterior dessa prisão. A pergunta é, o que ela fez naquela vida? Por que a cidade guardou essas memórias para ela? Terceiro, em todos os ciclos o Jade foi morto por moradores e não por monstros, né? Não por criaturas. Isso lança uma sombra sobre o que pode acontecer agora que ele sabe que pode salvar as crianças, porque a história vai se repetir. Os outros moradores vão descobrir que as crianças sempre convocaram o Jade e vão entrar em pânico de novo e tentar matar ele dessa vez, porque das outras vezes, obviamente, eles conseguiram matar o Jade, né? Quarto, a Mary disse que tem algo antigo alimentando a dor e o sofrimento deles. E Sofia está causando visões de sofrimento deliberadamente. E a gente sabe ali que a Sofia não é uma moradora qualquer, ela é o Homem de Amarelo e pode ser um instrumento para essa entidade, uma forma que a cidade encontrou de garantir que o ciclo de dor continue. Quinto, o episódio se chama What's a Long Strange Trip It's Been. Isso é uma referência de uma música do Grateful Dead, uma banda americana dos anos 60 que fazia shows psicodélicos que duravam horas. A grande questão agora é a seguinte: o Jade sabe como salvar as crianças, mas ele vai viver o suficiente para conseguir fazer isso? Já que a própria história diz que os moradores sempre acabaram com o Jade quando ficaram sabendo sobre essas crianças, né, por causa do apavoro que eles sentiam. E esse episódio foi o mais revelador da temporada até o momento. Em 1 hora, a série respondeu mais perguntas do que nas 4 temporadas juntas, né? Você pode discordar de mim, mas tem um fato aí. Mas vimos então que o Jade foi morto pelos próprios companheiros em todas as vidas que ele viveu ali. Os espantalhos são os pesadelos de um homem morto. A Tabitha tem memórias que não são dela. E existe uma entidade antiga que se alimenta de dor. E eu acredito que não seja o Homem de Amarelo, tá? Acho que deve ter alguma entidade superior a ele ali. No próximo episódio, talvez a gente vai ver o Jade tentando salvar as crianças. E eu tô muito curioso para saber como vai ser a reação dos moradores quando ele tentar fazer isso. Será que eles vão tentar matar o Jade? Ou será que eles vão ajudar o Jade? Cara, aí tá uma pergunta de milhões, né? Mas eu quero saber de você. Você acha que o Jade vai conseguir salvar as crianças sem morrer? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a série não vai matar nem o Jade, nem a Tabitha, mas eu posso estar errado. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. E claro, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Dá o like no vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas que querem saber sobre From, sobre origem. E eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no meu próximo vídeo.